da região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando. O Nossa Área está no ar para você pela Bandeirantes. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos até meio-dia, rolando a bola aqui com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Não é fácil não, meu amigo. Vamos tocando a bola aqui porque atrás vem gente. Em busca de reabilitação, Guarani recebe o Paysandu amanhã, 9 da noite, no Brinco. Uma vitória pode tirar o Bugre da zona do rebaixamento pela primeira vez nessa Série B. Ingressos para o jogo já estão sendo comercializados pela plataforma online. Bilheterias abrem nesse sábado, das 9 da manhã até o horário da partida. Ponte Preta enfrenta o Ituano, buscando a primeira vitória fora de casa na B. As duas equipes entram em campo no domingo, 4 da tarde, no Novelli Júnior. Sérgio Rafael e Lucas Bochecha foram liberados pelo DM e devem ficar à disposição. Brigatti vem testando variações táticas e pode alterar o esquema contra o Galo de Itu. Palmeiras segura o empate contra o Botafogo e garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo volta a vencer o Águia de Marabá e também se classifica à próxima fase da Copa do Brasil. 13 dos 16 times já estão classificados, restando a definição dos 3 jogos envolvendo clubes gaúchos. Flamengo encaminha a venda de Fabrício Bruno ao West Ham da Inglaterra. O Brunegro deve concluir negociação com o clube inglês por 83 milhões de reais. Barcelona acerta com o técnico Hans Flick para substituir Xabi Alonso, ou Xavi. Xabi Alonso é o técnico do Bayer Leverkusen. Xavi, ex-Bayer e seleção alemã, assina contrato de 2 temporadas e será o novo treinador do time catalão. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp aqui da rádio, à sua disposição. Mande para cá mensagem de texto. Daqui a pouquinho eu vou ler a sua mensagem. Mande para cá que estou à sua inteira disposição. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br, carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando a Copa do Brasil. Ontem nós tivemos mais times classificados às oitavas de final da competição. Em Ribeirão Preto, Palmeiras e Botafogo empataram por 0-0. Como o Verdão havia vencido o jogo de ida por 2-1, está classificado, assim como o São Paulo, que venceu o Águia de Marabá pelo placar de 2-0. Quem também está classificado é o Goiás, que perdeu no tempo normal para o Cuiabá por 1-0, mas nos pênaltis venceu pelo placar de 3-1. O CRB também está classificado com 2 vitórias para cima do time do Ceará. Ainda restam as definições dos confrontos entre Inter e Juventude, Grêmio e Operário, esse jogo da volta, Atlético Paranaense e Piranga, já que estas partidas não foram realizadas neste período em função dos problemas que o Rio Grande do Sul vem enfrentando. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, hoje vamos ter a abertura da 7ª rodada, jogo isolado, às 9h30 da noite em Belo Horizonte, tem América Mineiro e Santos. Amanhã, 9 da noite no Brinco, tem Guarani e Paysandu. Domingo, 4 da tarde em Itu, Ituano e Ponte Preta. 17 horas tem Vila Nova e Brusque, além de Ceará e Chapecoense, que jogam às 18 horas e 30 minutos. Na segunda-feira, 7 da noite, Coritiba e Operário. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Novo Horizontino jogam às 9h30 da segunda-feira, tem Avaí e Goiás. Ainda pela 7ª rodada, na terça-feira, a partida entre Amazonas e Mirassol. O Campeonato Brasileiro da Série A segue paralisado. O seu retorno ocorrerá no próximo fim de semana. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Família Diani em Vinhedo, Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui os nossos ouvintes. Bom dia, Carlos Henrique. Quais as posições que você acha que o Guarani precisa de reforços? Gilson Neto. Em todas. Menos no gol. No gol eu não contrataria. O restante eu contrato jogador para... Na janela, se tivesse condição, eu contrataria no mínimo 10 jogadores. Oh, mas não vai ser possível, isso não vai acontecer. Mas a pergunta não é para mim? A pergunta não é quantos jogadores você acha que o elenco precisa? 10, no mínimo, e em todas as posições. Um abraço, viu, Gilson? Contra o Paysandu, deixa o Léo Santos junto com o Bacelar. Lucas Adel não, por favor. Na volância poderia entrar com o Kaique e o Anderson Leite, o Lucas Araújo e o Gustavo França, desde o início. O Chay e Adel podem ficar no DM, não tem problema. Manuel Bugrino. Vamos lá. Bom dia, CH. Tudo bem? Tudo bem. A Ponte só tem 3 jogadores que não podem deixar de jogar. Perdão, Elvis e Gé. O resto dos jogadores tem altos e baixos. Muito irregulares. Um abraço. Marcos Carvalho. Bom dia, maravilha, maravilha. CH, a fase do Bugre e dos bugrinos é tão ruim que seria melhor o Guarani jogar só daqui uns 10. Deus do céu. Carlos do Castelo. Comprido, hein, Wagner? Mas vamos lá. O dia que alguém tiver coragem de colocar o dedinho em cima desses tais, ou destas tais casas de apostas, acredito que o futebol para. Aqui no Brasil, então, não vou nem falar nada. Haja vista outra vez, é bom que se diga as suspeitas que recaem sobre Lucas Paquetá. Não sei, mas acho que o futebol, seja aqui ou lá fora, é uma coisa mais desonesta que apareceu. E isso me parece ter ficado evidente de uns tempos para cá.
tudo em nome do dinheiro, até fazer o torcedor de trouxa. O que eu acho que tem que ser apurado e tem que regulamentar diferente. Eu acho que a corda está muito solta. É isso que eu acho. Eu acho também que casa de aposta ou esses sites que não tem culpa, eles estão lá para as pessoas apostarem. O problema é as pessoas que tramitam para utilizar os sites. Esse é o problema. Então tem que achar um mecanismo para travar isso. E outra coisa, não é ilegal, mas não é moral para mim. Essa coisa de casa de aposta ficar patrocinando clube de futebol, campeonato, eu sou contra. Ah, por quê, Carlos Henrique? É um ponto de vista. Eu acho que as coisas elas não combinam. São conflitantes. Muito conflitantes. Tá? Mas eu trabalho na CBF, isso não é um problema meu, mas é isso que eu acho e me incomoda muito ver na maioria dos clubes de futebol, ou quase na totalidade, ter patrocínio de casa de aposta na camisa. Oh, mas lá fora também é assim, eu sou contra também lá fora, não é só no Brasil. CH, nesse jogo de domingo, tomara que o Brigatti coloque uma postura como no jogo contra o Santos, marcando linha alta, senão será outra derrota. O Elvis tem que jogar no meio campo pra frente, é onde ele rende muito mais. Legal. Quem é que mandou? Ale, valeu. Abraço pra você, obrigado pela mensagem. Preocupado ainda com a locomoção do Gleger do Proença até o estúdio, já sugeri alguns meios como patins, skate, sem êxito. Que tal ele usar um drone, Carlos Henrique? Chegaria mais rápido? O que acha? Eu acho que é uma ótima notícia, cara, uma ótima sugestão. Eu acho que dá para aplicar, viu, João? Vou falar isso com a direção também, com ele também. Tá? O Gleger chegando de drone aqui na Bandeirantes. O que você acha, Gibinha? É uma boa ideia. Você sabe se o meia Bruno Oliveira está liberado para jogar amanhã? Alex do Boa Vista. Não tenho essa informação. 11h44 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo amanhã, 9h, pega o Paysandu no estádio Brinco de Ouro da Princesa em busca da reabilitação, né? Afinal, reabilitação tem sido a palavra de ordem do Guarani nesse começo de Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe soma apenas uma vitória conquistada, aquela sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, e vem de tropeço frente ao América Mineiro jogando no Brinco. Muito protesto por parte dos torcedores, críticas, claro, à atuação da torcida, aliás, a atuação do time, né, por parte da torcida. Membros das torcidas organizadas do Guarani estiveram no Brinco conversando com o técnico Júnior Rocha, com membros também do elenco, pedindo aí mais dedicação e mudança, principalmente de atitude, né? Acho que a principal mudança que precisa ser feita pelo time do Guarani exatamente é na atitude. O técnico Júnior Rocha ainda não definiu a equipe que vai a campo amanhã, CH, até porque está no aguardo ainda de liberações por parte do departamento médico, né? Está bastante ocupado o departamento médico do Guarani e depende exatamente destas liberações do treinador para definir o time que vai mandar a campo. A expectativa fica, claro, por mudanças, né? Até porque é bem possível que ele escale um time mais ofensivo para pegar o Paysandu, que assim como o Guarani está na zona de rebaixamento desta Série B. Os ingressos já estão à venda através da internet, o torcedor que quiser comprar já pode na plataforma virtual, nas bilheterias amanhã pela manhã, 9h, nas bilheterias do Brinco começa a venda de ingressos físicos e o pedido que todos estão fazendo é que o torcedor do Guarani vá, prestigie, apoie o time em busca da vitória, quem sabe seja o jogo para começar a redenção bugrina nesta Série B do Campeonato Brasileiro, 9h de amanhã, contra o Paysandu, partida no Brinco de Ouro, meu caro CH. Obrigado, Catarino, pelas suas informações. E chegando para comentar aqui na Bandeirantes, bom dia, Valdemir Gomes. Bom dia, CH, um abraço para você, um abraço para os amigos do Nossa Área. E vem aí mais uma batalha campal amanhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa e eu queria desenvolver o seguinte raciocínio. 2 pontos. No jogo passado, também em casa, contra o América,
A gente defendeu uma tese aqui das dificuldades do jogo, porque o América está vindo da Série A, tem um orçamento maior, tem um elenco mais caro, tem uma folha de pagamento maior e tem um elenco melhor por consequência de tudo isso do que o Guarani. E em condições normais, o Guarani poderia reverter isso desde que se superasse, mas pela lógica, o América entrava em vantagem mesmo jogando em Campinas e caberia ao Guarani nivelar tudo isso com garra, espírito de luta, usar a seu favor os aspectos campo e torcida, tarará, tarará, tarará. Veio o jogo, o Guarani sai na frente, toma a virada e perde. E depois do jogo a gente diz, olha, o América foi melhor porque tem melhor time. Agora o Guarani vai enfrentar o Paysandu do Hélio dos Anjos. Brinco de Ouro de novo, amanhã à noite, 21 horas. E a gente pega a mesma linha de análise e coloca o Paysandu aqui na Berlinda. 4 pontos ganhos em 6 jogos. Zona de rebaixamento. Se o América veio da Série A, o Paysandu veio da Série C, debutante na Série B. Tem todas as dificuldades do mundo, logística complicada. Para vir de Belém a Campinas, 4 horas de voo. E mais um monte de aspectos que a gente poderia colocar aqui. Apenas 1 ponto a mais do que o Guarani até agora na competição. E aí? Como é que vai ser? Existe alguma justificativa para o Guarani na situação em que se encontra, com um nível de aproveitamento até agora de meio ponto por jogo? Meu Deus! Se for assim, meio ponto por jogo, faz 19,5 ao final da 38ª rodada. Como é que vai ser? Faz 19 pontos, né? 19 vezes 2, 38. 38 rodadas, meio ponto por jogo até agora. Então tem que reverter isso já. E não tem justificativa. Ah, porque tem um monte de jogador machucado. Campeonato bom não se faz com um time, sim com um elenco. Então não tem justificativa. E eu vou usar a mesma linha de raciocínio que usei antes da partida contra o América Mineiro. O América tinha vantagem, melhor time, melhor campanha, maior orçamento. Agora com o Paysandu tudo isso se desmancha. E o que favorece o Guarani? Com uma obrigação de ganhar o jogo pela campanha que está fazendo. Os aspectos campo e torcida. Joga dentro dos seus domínios. Então a minha expectativa, e eu não abro mão dela, é de 3 pontos. Independente de ter muito jogador machucado, isso tudo é bom para criar justificativas, porque nem todos eles estariam jogando como titulares. A minha expectativa é de 3 pontos. E acho que a torcida deve carregar o time nos braços, comparecer, apoiar e levar o Guarani a fazer essa vitória, a conquistar essa vitória, porque assim ele certamente sairá, tem grandes chances inclusive de sair da zona de rebaixamento. Não tem desculpa, chegou a hora de ganhar, ou ganha ou a coisa realmente vai ficar extremamente complicada para o Guarani. Em Campinas, 11h50 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Volta Vladimir Catalino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. A Macaca joga no domingo, 4 da tarde, partida marcada para o estádio Dr. Novelli Júnior em Itu contra o Ituano, time que tem a pior campanha até aqui nesta Série B. Mas engana-se quem acredita que vai ser um jogo fácil. Aliás, não tem jogo fácil nesta competição. Não é pelo fato de enfrentar o pior time do campeonato até aqui que a Ponte vai enfrentar aí ou vai ter facilidades. O técnico João Brigatti ganhou boas notícias, né? O Sérgio Rafael está liberado pelo departamento médico, pode ir para a zaga, e também o Lucas Bochecha sentiu dores na coxa, né? Foi substituído inclusive na partida contra a Chapecoense na Arena Condá, mas já foi liberado pelo departamento médico. Ambos podem ser escalados caso seja a opção do técnico Brigatti. Quem ainda não adiantou, CH, qual time vai mandar a campo e sequer se vai manter o esquema tático, né? Ele que acabou surpreendendo na partida contra a Chapecoense, mudou o esquema para um 4-4-2, trazendo o Emerson no meio campo ao lado do próprio Lucas Bochecha, e resta saber
saber se ele vai manter esse mesmo esquema, se vai optar pela volta do esquema com 3 atacantes, isso fazendo com que o Gé retome a sua condição de titular, ou até se pode voltar a escalar o time naquele esquema um pouco mais conservador, mas que deu muito certo na disputa do Campeonato Paulista, do esquema com 3 zagueiros, esquema esse que levou a Ponte Preta à segunda fase do Campeonato Estadual. Independente do esquema a ser escalado, colocado em campo, a expectativa é pela vitória, mesmo fora de casa, até porque a Ponte vem aí necessitando de mais um resultado positivo, afinal tem apenas uma vitória no campeonato, aquela sobre o Amazonas, quer subir na tabela, alavancar mais posições na tabela de classificação deste Campeonato Brasileiro e, claro, uma vitória seria muito importante no próximo domingo, segunda partida consecutiva que a Ponte Preta fará fora de casa. Aliás, nesse recorte de 4 partidas a partir do jogo contra a Chapecoense, 3 serão fora de Campinas. A necessidade da busca por pontos é a Ponte Preta que joga domingo. CH. Obrigado, Vladimir, pelas suas informações e comentando a Ponte agora chegando. Tá de volta. Valdemir Gomes. Olha, CH, a Ponte também tá aí naquela, né? Meio barro, meio tijolo, né? 6 pontos ganhos em 6 jogos. 1 ponto por jogo. Dá 38, se for essa a média. Nossa expectativa é que tudo isso suba. E o jogo é duro, porque o Ituano também tá aí. É o lanterna absoluto da competição. Ganhou uma em 6. É complicadíssimo. A Ponte empatou 3, né? Perdeu 2 e ganhou 1. Tem 6 pontos, tem o dobro de pontos. Só que é tão complicado o campeonato que se a Ponte chegar lá em Itu e perder o jogo, pronto. O que era lanterna fica junto com a Ponte. Porque é muito começo ainda, as distâncias são muito pequenas. Não há motivo para pânico. Mas como eu falei agora há pouco a respeito do Guarani, não há motivo para pânico, vírgula. Que o campeonato passa muito rápido. Daqui a pouco chega aí na metade do primeiro turno. Então você vai deixar para ganhar ponto depois, na segunda metade do segundo turno, com todo mundo que está para cair com a corda no pescoço, com todo mundo que está para subir esfregando as mãos e não querendo perder de jeito nenhum para poder ir para a Série A. As equipes vão se reforçar, então, meus companheiros, é hora de acumular alguma gordura agora. E a Ponte não tem gordura nenhuma. Ela está aí a 2 pontos da zona de rebaixamento. É cedo para a Ponte, é cedo para o Guarani, sim. É começo ainda, sim. Mas eu não gosto de deixar as coisas para a última hora, não. Eu não gosto, não. A declaração de imposto de renda... O prazo limite é dia 31 de maio, sexta-feira que vem. Muita gente vai deixar para a última hora, aí não dá tempo e paga multa. Eu já entreguei a minha. É assim que é a vida, no futebol tem que ser assim também. Vai acumular uma certa tranquilidade de gordura de pontos, é agora, fazer poupança agora. Deixar lá para o final é complicadíssimo. E a Ponte tem que somar, né? O empate anda de lado, não resolve nada, mas é melhor do que perder. E o Ituano, por seu lado, também não pode perder, porque, meu Deus, está na lanterna da competição. Então, jogo dramático, não sabemos ainda qual o time que o João vai pôr em campo. É boa a liberação de alguns jogadores que estavam no departamento médico, é boa essa notícia, não é? Sérgio Gabriel, por exemplo, que vem sendo titular, estará à disposição. Então, é boa essa informação, mas qual esquema? 3 zagueiros, 2 zagueiros? Como que a Ponte vai para campo? Não sabemos ainda, então não dá para entrar muito no detalhamento, isso aí na hora do jogo sim, mas nesse momento não dá muito para avaliar qual será o comportamento do time. Agora a atitude, a questão não tática e técnica, mas comportamental de interesse pelo jogo, de garra, de luta dentro de campo, isso a gente tem que exigir da Ponte no jogo duro de rivalidade do domingo às 4 da tarde lá no Novelli Júnior em Itu. E a Ponte precisa pontuar, hein? Se perder o jogo, começa a entrar também num parafuso de desespero já no início da competição. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto que abre a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo mais, 9h30 da noite na Arena Independência em Belo Horizonte tem América Mineiro e Santos. O Santos lidera a competição, o América Mineiro é o 4º colocado e ainda está invicto na Série B ao lado do time de Goiás. O provável América Mineiro com Dalberson no gol, Matheus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Mardon, Ale, Juninho, Moisés e Adson, Renato Marques e Fabinho, a equipe do técnico Cauã Almeida. Já o líder Santos com João Paulo, JP Sherman, Gil, Joaquim e Escobar, Tomás, Rincon, Pituca e Juliano, Wesley, Patati, William Bigode e Otero, a equipe do técnico Fábio Carilli. Apita o jogo o experiente Hilton Pereira Sampaio, o árbitro de vídeo será Wagner Reaway. Arena Independência, nesta sexta-feira, 9h30 da noite, a bola rola, tem América Mineiro e Santos Série B. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana e a gente volta na segunda, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã com mais um Nossa Área para você.